Um dos centroavantes mais cotados para o Internacional no momento é Alejandro, de 24 anos, que pertence ao CSKA Moscou da Rússia depois de uma grande temporada pela equipe do Vitória. O Inter cogita a possibilidade de um empréstimo a partir da normativa da FIFA, que permite que jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia se liberem de maneira unilateral de seus clubes. Alejandro é um jogador que teve muito destaque no ano passado, não só pelos gols marcados, mas também pela característica de jogar fora da área. Eu e o Matheus Dávila reagimos a lances deste jogador. E a gente confere este react agora, aqui no A Dupla. Matheus, isso aqui é do Brasil Scouts, se eu não estou enganado, este compilado, tá? E presta atenção, isso aqui me chamou muito a atenção, tá, Matheus? Best Attributes, tá? Melhores atributos. Pace, né, velocidade, finalização, instinto, duelos aéreos, força, técnica, posicionamento, entrosamento com tabelas, né, jogada com os colegas e cabeceio. Fraquezas. Não tem nenhuma fraqueza significante. Que isso? Não, sabe o que me chamou mais a atenção, TJ? O quê? Similar player. Ah, legal. A gente tá falando de Immobile aqui. Immobile. Tá? Eu vou pegar só o Immobile. Tem o Konaté, beleza. Pô, e o Balogun. E o Balogun. O Balogun eu não conheço. O Balogun eu tô por fora. Quem é o Balogun, tá? Mas o Konaté e o Immobile, porra, legal. O Alejandro tá com moral aí com quem fez o vídeo. Vamos ver. Tá com moral. E este é Alejandro que, Matheus, seria uma opção o Alejandro para caso Ener Valencia saia de fato, tá? Para caso o Ener Valencia saia de fato. O Inter entende que o ideal para substituir uma eventual saída de Ener Valencia seja Alejandro, que é importante que se diga, não é aquele centroavante aipim, alto, bom, que é da bola por cima. Ele tem 1,80 de altura, Matheus. Se pá, até o Borré é mais alto que ele, eu não lembro como artilheiro do Brasileirão do ano passado, né? Com 21 gols. E a gente vai ver aqui vídeos do Alejandro. Olha ele aí, ó, dominando de costa. Ele é um cara que sabe fazer esse pivô, Matheus, sabe dar essa assistência, mas no último Campeonato Brasileiro se consagrou pela sua presença de área e capacidade de finalização. Olha o link-up play ali dele na última, Matheus. Os caras não estão errados, Matheus. Olha essa jogada dele aí. Olha ele. Tirou contra o Corinthians. Aí, hein? Meu Deus, Matheus, que caixa. Contra o Galo, na verdade. Golaço. Aquele bate-pênalti. Este é Alejandro, Matheus, que é, ó, contra o Tricolor. Cruzamento na área, de cabeça, Kaique ficou pregado, Matheus. Kaique ficou pregado. Alejandro te agrada, Matheus Dávila? Vou te falar, o Alejandro me agrada, Tiger. Eu gosto muito do Alejandro. O Alejandro, ele é um centroavante na relação custo-benefício, levando em consideração o tamanho dele, que pode ser muito interessante. Eu não sei os valores, mas imagino que não sejam tão elevados. Não tem valor, tá? Depois não sejam elevados no sentido de comparativo com o Borré, com o Ener Valencia, tá. Salário. Acho que não deve nem chegar perto. E é um cara que já entregou muito. O problema do Alejandro é que em grande clube o Alejandro não jogou, né? Ele começa no Galo, né? Passa pelo Bragantino. Galo, ele é formado pelo Galo e no Galo ele não tem destaque. No Bragantino ele aparece bem, no Vitória ele aparece bem. E a gente sabe que existe um estigma de alguns atacantes que precisam de um time que joguem pra eles. E aqui no Inter isso não vai acontecer. Ele precisa ser uma peça da engrenagem pra poder ser titular. Só que o Alejandro é um cara que finaliza muito bem de primeira. Coincidência agora, tem uma bola cruzada de primeira. Ele tem uma boa presença de área. É um cara que, pelo Vitória, foi decisivo na campanha de recuperação do Vitória no ano passado. E esse gol de bike aí, Matheus? Qualidade, cara. Olha o gol de bike. Recurso. Valência já fez um desses, Matheus? Não. Valência fez isso aí? Pô, isso aí me lembra Leandro Damião, cara. Essa bike aí me lembra Leandro Damião. Eu só boto um questionamento, que é, será que é jogador de time grande? Porque eu acredito nisso, tá, Tiger? Eu acho que todo jogador, ele tem um lugar dentro do futebol. Não existe cara ruim, depende do contexto que ele tá. O Alejandro é pra time grande? É minha única dúvida. Pra time médio, eu sei que ele funciona e funciona muito bem. Pra time grande é a minha dúvida. Eu contrataria, tá? Existe uma resposta pra essa tua pergunta?
Hoje, existe uma resposta? Não existe, é uma dúvida. O Inter só vai saber contratando. Exato, é isso aí. O Inter só vai saber contratando. E, cara, o que me pega do Alejandro, Matheus, é o senso de área que ele tem, tá? O que o centroavante ele precisa ser? Ele precisa ser esperto e atento. Tá aí Que um gol, golaço! Que isso? Matheus, o Valência faria esse gol? Não faria, Tiger. Porque ele não ia estar atento. Porque ele não ia estar no lugar errado. Ele não ia estar. Sabe quem ia fazer esse gol aí? O Alan Patrick. O Alan Patrick. Ia fazer o Alan Patrick. Isso aqui, Matheus, meu mouse tá aparecendo? Tá. Olha a postura corporal. Sabe o que ele tá dizendo ali, TJ? Vai, entrega pra mim, entrega pra mim, vai. Aquilo ali é um tigre na savana, TJ. Ele tá dizendo, eu vou te comer. Dá bobeira que eu vou te comer. E o Hugo deu a bobeira, ó. Ó. Olha, que coisa linda. Toma, caixa. Cara, é o atacante, e isso me pega do Alejandro, Matheus. Ele é um jogador atento. Ele é um jogador esperto. É um jogador que ele não tem 21 gols no Campeonato Brasileiro à toa. Ele tem 21 gols porque quando a bola cai na área pra ele tá ligado, ele tá atento, ele tá esperto, ele vai na bola, ele briga pelo espaço, e é um mínimo, basicamente, que a gente pede, mas já é mais do que o Ener Valencia faz com a camisa do Inter, Matheus. Eu não quero que o Alejandro seja brilhante, faça 20 gols igual aquele que ele fez contra o Corinthians, driblando 3 jogadores, mas eu quero que ele seja um centroavante que brigue, cara, que seja atento dentro da área, que dê continuidade às jogadas, que receba e briga pela bola pra fazer o gol. Olha aí, ó. Atento, ó. Driblou, toma, perna direita, caixa. Isso que eu quero. Eu gosto do nome do Alejandro por isso, Matheus. Eu acho que tá na hora do Inter dar um passo atrás pelo seu atacante. Eu vou fazer um retrospecto aqui, Matheus. Desde que ele, saudoso, Alexandre Zurawski, foi embora. Nossa, que tá descansando em paz nesse momento, eu acho. Saudade. Ele vai subir o Alavés, tá? O Alexandre. Vai. Descansar. O Alavés não, desculpa. O Huesca. Não. Qual é o time dele? É o Evos. Não. Oviedo, isso, Real Oviedo, que é o do Oviedo. Santi Cazorla. O Inter contrata Wesley Moraes, centroavante pica, seleção brasileira da Inglaterra. Brian Romero, centroavante da Argentina, que estava no River Plate, jogou muito no Defensa e Justiça. Não dão certo. Aí o Inter busca quem? Luiz Adriano. Fim de carreira, uma estrela do futebol mundial, ídolo histórico do Inter. Não dá certo. Busca Ener Valencia. Pô, atacante de estrelismo mundial. Lucas Alário, grande contratação vinda da Europa. Rafael Borré, porra, a maior contratação da história do Inter. O Inter tá investindo muito, Matheus, em atacante de alta. Sim. Atacante que chega pra ser indiscutível. O Inter precisa contratar um 9 discutível. Um 9 que a gente discuta, que a gente não espere nada e que esse cara venha pra se afirmar. É o Alejandro. É isso. Só não vamos esquecer que o Alejandro é artilheiro de Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Nós não estamos falando de um centroavante... Isso pra mim é mérito, tá? Claro, Nós não estamos falando de um centroavante merda aqui, não. Nenhum centroavante da dupla Grenal foi artilheiro de Campeonato Brasileiro recentemente. Mas assim, o Soares não foi. O Soares não foi. Soares não foi artilheiro. O Alejandro, Matheus, não é um centroavante consagrado. Não é. E é o primeiro centroavante que, se o Inter contratar, desde alemão, que o Inter contrata e não é um centroavante consagrado. Porque qual foi o último centroavante consagrado que veio pro Inter e jogou, Matheus? O Guerreiro. O Guerreiro. Como médio, o Guerreiro, verdade. Porque os outros todos, Thiago Galhardo, Yuri Alberto, Alemão, que minimamente deram certo em algum momento, não eram centroavantes consagrados. Eu sei que tu tá fazendo aí uma... Olha o pivôzinho de dele. Né? Te pega esse pivôzinho dele aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, bola nele. Ó. Tá. O Vitão foi da dele. Agora aqui, ó, guindou, ó, o mercado. Guindou, não, Thiago Maia. Toma. Ali. Na cagada do Thiago Maia. Esse jogo aí que o Inter empata depois com o gol do Wesley, passa do Gabriel Carvalho. Mas ele é bom jogador, cara. Ele não é consagrado. Ele vai ter que vir aqui provar. E eu quero alguém que chegue aqui e precise provar, Matheus. TJ, eu sei que
força de expressão que tu tá falando de ter que contratar um cara não consagrado, porque os consagrados não dão certo no Inter. Mas eu acho que isso fala muito sobre uma mensagem, que é, não adianta ter nome, né? Não é sobre ter que contratar um cara que não é conhecido, não. A realidade é que não adianta ter nome. Adianta o cara estar empenhado, o cara tá focado, e a grande verdade é que o Inter contratou recentemente jogadores sem foco. Jogadores que tinham ou uma condição física decadente, caso do Alário, né? Ou jogadores que estavam sem foco, como Wesley Moraes, que chegou aqui e demonstrou bem sem foco, tava, diga-se de passagem. né? Ou ele tava até muito focado, né? De repente ele tinha até um hiperfoco, só que não era no assunto trabalho, ele tinha um hiperfoco em outras áreas aí. Então, é sobre isso, é sobre saber como é que tá a cabeça do Alejandro. E é sobre dar pro Alejandro o maior desafio da carreira. É sobre dar ao Alejandro o maior desafio da carreira. Mas também, Matheus, dá pra ele o maior desafio da carreira, só que sem o peso. Porque o Alejandro não chega pra ser titular. Se o Alejandro jogar 1/3 do que jogou no Vitória, ele é titular com o pé nas costas, tá? Claro que é. E não é porque ele jogou pra cacete no Vitória, não. É porque aqui tem uma falta de centroavante. O Inter não tem um centroavante. Tem o Ricardo Matias, que é um projeto, e que a gente badala porque os outros não conseguem entregar. Agora, o Alejandro, 1/3, coloca o Inter numa condição de disputar coisas grandes. Agora a gente tá vendo aqui, ele tem bola, tá? Não é só, ele é olha aí, jogador. Ele é bom não jogador. é só dentro da área, cara. Ele ajuda, ele faz lançamento, ele participa do jogo. Olha aí, ó, quantas bolas passam por ele de costa e ele clareia pro ponto. Olha ele aí, ó, longe da área, ó. Sabe o que o Roger vai falar dele, né, TJ? O quê? É um jogador associativo. O Roger vai falar isso aí pode dele. ser, Ele faz parte de um jogo associativo. Mas ó, que faz. Ó o Mas pivôzão. ele tem um pivô, Matheus. Porra, um pivô me agrada demais. E outra, ele tem qualidade nesse pivô, tá? Ele tem raciocínio rápido nesse pivô. Ele é um cara letrado, né, TJ? Tu viu quantas letras ele já deu ali? Ele vai entrar na Academia Brasileira de Letras, TJ. Vai virar um Mas imortal. este é Alejandro, Matheus Dávila. Pode tirar aí da tela. Atacante que o Inter quer ou sonda, caso tenha uma saída de Ener Valencia.